nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo, que tomam as leituras do domingo quinto, depois da Epifania. Sabemos que quando há mais de 24 domingos, as leituras vão ser tomadas dos domingos depois da Epifania. Desta ocasião, o quinto. Mas vemos neste Evangelho um tema que aparece já noutras parábolas, esta convivência necessária entre os bons e os maus no seio da Igreja. Fala nesta ideia também a rede lançada ao mar, que vai colher toda a espécie de peixes. Os bons vão ser escolhidos para os cestos e os ruins deitados fora. Fala nesta ideia também a parábola das 10 virgens, das quais 5 nécias, 5 sensatas, e a porta fica fechada para as primeiras, as nécias, por chegarem tarde. Também hoje, esta mesma ideia, esta convivência entre os bons e os maus, o qual é para muitos motivo entre aspas, de escândalo. Motivo de escândalo. Como é que Deus, que quer uma Igreja Santa, permite a convivência com os maus? É pergunta de catecismo. São Pio X pergunta precisamente por que é que a verdadeira Igreja se chama Santa. E a resposta é muito simples. A verdadeira Igreja chama-se Santa primeiro, porque Santa é a sua cabeça invisível, que é Jesus Cristo. O fundador é santo. Segundo, santos são muitos dos seus membros. Terceiro, santas são a sua fé, a sua lei, os seus sacramentos. E quarto, que não deixa de ser importante, fora dela não há, nem pode haver verdadeira santidade. 4 motivos pelos quais a Igreja é santa. Pensemos que Nosso Senhor quer esta santidade. Diz São Paulo que Nosso Senhor escolheu-nos no Pai antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e imaculados diante de seus olhos. E Nosso Senhor quantas vezes diz que a nossa justiça tem que ser superior a este formulismo próprio dos escribas e fariseus. Não, a nossa santidade, a nossa perfeição tem de estar assente no amor de Deus e do próximo. Se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não é suficiente praticar a lei como o faziam escribas e fariseus. E de facto vemos como realmente na Igreja sempre houve e sempre haverá santos. Sempre haverá santos. Isto é, fiéis que viveram de forma extraordinária, heroica, a prática das virtudes cristãs. E a Igreja tem esta força para produzi-los e continuar a produzi-los sempre sem parar. Há santos de todas as condições, sob todos os climas, em todos os tempos. Se olhamos para a história da Igreja, jamais faltarão santos ao longo dos séculos. E é verdade, sim, que no seio da Igreja sempre houve pecados e sempre houve pecadores. O que mostra unicamente a fraqueza da nossa natureza humana, que nos acompanha também como a graça de Deus. É o que diz o Catecismo de Trento. Não é de estranhar que chamem a Igreja de Santa, apesar de abranger muitos pecadores, pois sois chamados santos os fiéis que se fizeram povo de Deus e que pela fé e a recepção do batismo se consagraram a Deus. Embora sejam fracos em muitos pontos e não cumpram o que prometeram. E então aplicam a comparação do modo análogo. Os que fazem profissão de uma arte conservam o nome de artistas, ainda que não sigam sempre os cânones do seu ofício. Assim é que São Paulo chama aos coríntios de santos e santificados. Isto é o que a Igreja quer, é que haja sempre em nós uma tendência, um desejo da perfeição, da santidade. E tudo aquilo que então se afasta deste ideal não é próprio da Igreja Católica, é próprio da nossa fraqueza. Somos nós que nos afastamos do ensino e dos conselhos da Igreja. Tudo na Igreja Católica, a sua fé, os seus sacramentos, a sua doutrina, os seus conselhos, os seus exemplos, todo combate o mal e leva à virtude, tudo inclina ao heroísmo. Falo da Igreja de sempre. Não falo da Igreja de hoje, em que a confusão é total. Há uns dias apareceu uma nota da Congregação da Fé a dizer que os homossexuais e os trans podem ser padrinhos do batismo. Em certas condições, atenção, cada caso tem de ser examinado para que não haja escândalo na Igreja.
Sim, mas já é um escândalo admitir este tipo de pessoas como padrinhos responsáveis da formação do recém-batizado. Então, não é esta igreja que nos referimos, isto são mercenários, isto não é um ensino da igreja, não. Sabemos que a igreja jamais ensinou uma doutrina que justificasse a vida licenciosa e dissoluta. Nunca podemos fazer responsável a igreja dos pecados dos seus sujeitos. Quem seguir as instruções da igreja levará sempre uma vida exemplar, cheia de méritos, e se há membros indignos na igreja, é porque não concordam e não seguem a doutrina e a moral que a igreja está a ensinar. A santidade da igreja continuará a ser uma realidade, uma nota característica da igreja católica, mesmo que a maioria dos seus membros fossem pecadores. A igreja é santa e leva à santidade. Daí aplicações desta parábola, eu diria, primeiro, procuremos a santidade. Não o escândalo dos falsos é que a igreja tem pecados, então pronto, nós seguimos então e vamos fazer-nos joio. Não, temos de ser bom trigo. Temos de ser bom trigo. Digamos, eu vim para que tenham vida e estejam na abundância, diz Nosso Senhor. O que quer Nosso Senhor precisamente é destruir o pecado e não limitar-se unicamente a isso, a evitar o pecado. A graça santificante leva muito mais do que evitar o pecado. A santidade é uma generosidade com Deus o Senhor, e esta santidade, se não está em todos os fiéis, não é por culpa da igreja. É porque os fiéis não somos generosos e dóceis suficientes para seguir as inspirações do Espírito Santo. Mas a igreja sempre derrama sobre os seus fiéis a plenitude da vida e a plenitude da graça. E esta santidade não está reservada a um pequeno número de almas. Nosso Senhor quer que sejamos perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, primeiro, sejamos bom trigo. É a nossa obrigação como católicos não ser joio, ser trigo e comportar-nos como trigo, afastar-nos desta contaminação própria do joio. Segundo, pensemos também, e é importante, que a nossa própria perfeição aproveita toda a igreja. Quando eu estou a adiantar na perfeição, estou a esforçar-me por alcançar a santidade, estou a fazer beneficiar todo o resto da igreja. Estamos a falar da igreja militante e estamos a falar da igreja que está no purgatório. O que eu faço pela comunhão dos santos leva precisamente a fazer participar os outros dos bens que eu estou a procurar. É o próprio da caridade, fazer partícipes aos outros do que eu ganho. Da mesma maneira que eu aproveito também da santidade dos outros. Quantas orações são feitas por mim e que realizam o seu fruto sem eu a perceber, não é? Porque outros estão a rezar por mim. São Paulo compara esta comunhão dos santos ao corpo, aos membros do corpo humano. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mau, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. O olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não necessito de ti. Deste modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem. Se o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um na parte que lhe toca. Isto é, a nossa santificação vai aperfeiçoar os outros. O qual não consiste na ação apostólica, necessariamente nesta pregação, neste impulso que o nosso apostolado pode derramar ao nosso redor. Não, consiste, primeiro, na oração e na penitência. As palavras de São João da Cruz, que ainda não conhecia nem o telemóvel, nem as redes sociais. Mas olhem para o que dizia: advirtam, pois, aqui os que são muito ativos e que pensam abraçar o mundo com as suas prédicas e obras exteriores, que daria muito mais proveito à Igreja e agradaria muito mais a Deus, a parte, o bom exemplo que também dariam, se gestassem sequer a metade deste tempo com Deus na oração. Se todo o esforço exterior o dedicassem à oração, aproveitavam muito mais. Certamente fariam então mais e com menos trabalho, como uma obra que com 1000, merecendo a sua oração e tendo cobrado forças espirituais nela, porque de outra forma tudo é martelar e fazer pouco mais.
martelar e fazer pouco mais que nada, e às vezes nada, e até às vezes dano. Isto é, acabamos por fazer dano aos outros, pela nossa boa intenção, mas mal aplicada. A oração e a penitência sempre, digamos, realizam e obtêm o seu fruto. Pensemos Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Ela que esteve sempre fechada no seu mosteiro. E padroeira das missões, dos missionários, daqueles que estão a dar a sua vida pelo bem das almas. O critério de Deus não é o nosso critério. Mas com certeza que conseguimos mais com a nossa oração e os nossos sacrifícios do que com as nossas obras exteriores apostólicas, não é? Em que pensamos que vamos converter a metade do mundo. Então sejamos bom trigo, jamais joio, e tentemos sempre ser o melhor trigo para Deus. Não evitaremos a presença do joio, não o conseguiremos, como também não evitaremos que o inimigo sempre esteja, digamos, a incomodar a nossa paz interior. Sempre vai continuar a suscitar inquietações sobre o passado, apreensões sobre o futuro, irá semear no nosso coração sempre desconfiança e desalento. Então, pronto, faz o seu trabalho. Quer convencer-nos de que não nascimos para as alturas da perfeição cristã. E nós devemos recusar este pensamento. A santidade é para todos, cada um no seu lugar, cada um respondendo e fazendo a vontade de Deus, tal como Deus nos indica pelos nossos deveres de Estado. Pedimos a Nossa Senhora a sua ajuda, ela que foi o melhor trigo, a melhor terra que Deus trabalhou. Nunca Deus teve uma terra tão boa como Nossa Senhora. Foi além do 30%, do 60%, do 100%. Não, aqui não há cálculo humano. Mesmo Deus ficava maravilhado desta docilidade com que Nossa Senhora acedia sempre ao que o Espírito Santo inspirava no seu interior. Maria sempre foi generosa, sempre dócil, cumprindo as palavras de São Paulo hoje, na epístola de hoje aos Colossenses. Todo o que fizerdes em palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.